Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Nando Oliveira aqui no canal Via Coach, trazendo hoje de boné, né? Hoje de boné, trazendo para você aqui a correção de mais uma correção aqui com você, aqui numa prova, foi do Instituto Federal Baiano. Essa prova aconteceu dia 7/4 e a gente está corrigindo ela aos poucos. Olha, essa prova foi para técnico administrativo em educação, o famoso TAE, né? Ó, aqui o TAE, técnico administrativo em educação. Foi na categoria ali assistente administrativo, assistente em administração. E nós temos aqui, ó, eu dei uma olhada na prova hoje de português. Essa prova quem elaborou foi o Instituto AOCP. Você vai fazer prova para o Instituto AOCP? Então, essa prova aqui a gente já tem aula aqui no canal de informática que a gente corrigiu. Prova é 2024, prova nova. Dá para você que vai fazer concursos da OCP pelo país aí, tá aí uma boa correção de informática para você dar uma olhada, certo? Instituto, falar nisso eu vou até alterar lá o nome para botar o nome AOCP, né? Acho que eu vou fazer isso e isso vai ajudar. Hoje vamos fazer uma correção da prova de língua portuguesa. E espero que você fique aqui, que você deixe seu like aqui no canal, que você curta e compartilhe até, tá? Nós vamos fazer uma análise da prova de língua portuguesa. Muito boa prova de língua portuguesa. Eu vi aqui que teve dois textão, né? Já para assim desanimar a galera. Mas a gente vai fazer uma análise aí, ver o que é que a gente consegue responder junto com você. Fica aqui comigo. Não esquece de curtir e deixar seu like, tá? Conteúdo gratuito, para você encontra aqui um conteúdo de quem faz concurso também, e isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa lá dá aula, mas ela não faz concurso, ou às vezes ela não é nem professor de formação. Aqui você encontra professores de formação. Nosso canal é pequenininho, mas quem sabe um dia a gente não será grande, mas a gente também não ambiciona ficar grande não, sabe? A gente é tranquilo, vamos nessa. Então, começando, né? Pessoal, língua portuguesa, Instituto Federal Baiano, prova do dia 7/4 de 2024. Texto 1. Preciso chegar aqui e ler o texto? Depois de muitas penas, eu aprendi que você não deve chegar aqui e ler o texto logo de cara. Sabe o que eu fazia antigamente? Chegava aqui, ó, metia a cara nesse textão e lia todo. Isso é um erro. Às vezes você tem questão que não é do texto, ou questão que não precisa estar sabendo do texto. Você tem ali questões que vão depender do texto. Normalmente ali no título do enunciado, você já saca logo se é para ler o texto ou não. Por exemplo, essa questão aqui, ó. Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito do termo destacado. Qual termo destacado? Esse aqui, eu vou destacar embaixo. O Paulo Freire que, apesar de não ser referência intelectual, majoritariamente presente entre as indicações de cursos nas universidades brasileiras, tem seus livros espalhados pelo mundo. Veja bem que esse texto já está aqui, ó, que é daqui que ele quer a informação. Eu não precisaria ler o texto todo. Então, isso faz com que eu ganhe muito tempo. Não leia o texto, a não ser que ele venha igual essa outra questão aqui, ó. Nessa outra questão aqui, ó, ele fala assim, ó, de acordo com o texto. Falou de acordo com o texto, aí sim, aí você tem que ler o texto, porque de acordo com o texto, para a autora é correto afirmar que. Então eu tenho que saber o que a autora disse. Isso aqui é inferência, ou seja, essa questão eu tenho que retornar ao texto e ler o texto, tá? Essa questão aqui, ó, ela é de gramática. Por quê? Porque, veja bem, ela está perguntando aqui a função do que. Inclusive ela sublinhou aqui, eu vou apagar aqui para você ver. Ela está perguntando a função do que, ó. Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito do termo destacado. O que ela está falando? O termo destacado é essa palavra relativa, o pronome relativo que. Ele está querendo saber, ó, a alternativa correta em relação ao pronome relativo que. Será que esse pronome relativo que eu preciso ir lá no texto para saber? Não.
Agora, nessa aqui é uma de inferência. Essa aqui já é uma questão gramatical. Quando é uma questão gramatical, você não precisa recorrer ao texto. Quando é uma questão de inferência, inferência, aí você precisa ler o texto. Esse texto todo aqui tem 3 questões para esse texto. Ó. Texto 1 para as questões de 1 a 3. Aí, a única questão de inferência é essa, que eu tenho que ler o texto. As outras não precisa, porque veja bem, ó. Essa aqui, por exemplo, assinale o que se afirma a seguir e assinale a alternativa incorreta. Aí, ele está falando aqui, ó. A palavra refeito, o elemento sublinhado negro e negras, o elemento sublinhado é o O e o A, né? Aí, a palavra pulsante, isso aqui é gramática, tem nada a ver. É gramática, tá vendo? Ele está destacando, não precisa do texto. Esse texto todo foi para uma questão só. Não precisava ler para as outras duas. Você ia ter que ler ele de qualquer forma. Só que se você for esperto, como eu vou te mostrar aqui, ó, você vai ver que você não precisa necessariamente ler o texto todo. Você só precisa buscar a referência daquilo que você quer. Inclusive, eu destaquei aqui, ó, a referência de onde está a resposta. Porque quando trata de inferência, você tem que vir no texto e achar a resposta compatível. Com o curso, a gente aprende com o tempo que a gente tem que aprender a responder questão. Não só saber as coisas do referente ao conteúdo, mas nós temos que saber responder questão. Senão a gente chega aqui, ó, lê esse textão achando que é para as 3 questões, não é, é só para uma. Então isso aí você já sabe logo. Aí o que a banca fez nessa prova também? Ela chegou aqui, ó, lhe deu um texto 2 e lhe deu um textão de novo. Olha o tamanho do textão. Um textão ali. E aí, ela faz o quê? Texto 2, correto afirmar. Aí vem uma questão de inferência, ó. Sobre o texto é correto afirmar. Você teria que ler o texto para essa questão aqui. Vamos ver para as outras. Assinale a alternativa a seguir, alternativa correta. Em um avanço em relação às visões anteriores, há um erro. Tá vendo que essa questão, ó, acento grave, isso aqui é uma questão de gramática, não é uma questão de inferência ao texto. A próxima questão. Texto 3. Tá vendo? Ele deu um textão para uma questão, até agora ele não cobrou nada. Não cobrou. Nessa aqui não precisava ler o texto. Se você chega aqui e lê o texto, o que vai acontecer? Ó, essa questão passa batido, porque ela não tem nada a ver. Tá vendo? Questão 4, 5. Cadê a 4? Ah, não. Você precisava ler por causa dessa, né? Mas nessa não precisava. Aí, texto 3. Questão de 6 a 10. Ele te dá um texto, que é uma poesia ali, de Otávio Mota. E aí ele dá de 6 a 10, ele deu 6 a 10, não foi? 6 a 10, 4 questões. Aí ele te dá aqui, a respeito das ideias presentes no poema, aí você teria que ter do poema realmente. Aí o termo torrão, aí já é gramática. No que diz respeito aos elementos textuais, semânticos, poéticos, linguísticos presentes no texto, você teria que ter lido o texto aqui, né? Nos golpes dos homens contra o porvir, o termo em destaque indica aproximação. Aqui nem precisava ler o texto. Essa aqui não precisa voltar ao texto, porque o que ele está pedindo já está aqui dentro. Basicamente é uma questão de interpretação ali. É uma questão gramatical, de interpretação, e a parte que ele quer do texto ele já colocou em destaque ali, então você não precisa, né? Aqui, ó, quanto aos aspectos linguísticos, semânticos e poéticos do texto 3, é incorreto afirmar que, né? Aqui ele está falando aspectos linguísticos, semânticos e poéticos do texto. Aí você precisa ler o texto, porque aqui é uma questão totalmente de inferência. Ela volta lá ao texto, é interpretação, né? Aí você tem que inferir do texto, ou seja, você tem que interpretar o texto, né? Essa questão. E a questão 10, considerando os elementos sintáticos, aí não precisa mais do texto 3, é porque aqui é elementos sintáticos, normalmente você não precisa voltar no texto. Por quê? Porque é questão gramatical. Ok? Vamos tentar resolver algumas questões, tá? A gente vai se ater a algumas questões aqui para te ajudar um pouco aí, você
você pegando essas dicas que a gente está dando aqui, que eu estou dando aqui para você, vai tornar você uma pessoa mais eficiente na hora de responder prova, né? Concurso é sempre difícil e está se tornando cada vez mais, porque mais competição, mais pessoas observando que os concursos são uma boa saída para ter uma vida mais tranquila, né? Pelo menos em relação a ter aquele dinheiro para pagar as contas necessário, né? E portanto gera muita competição, muita gente tem vindo para o mundo dos concursos, né? Inclusive eu, justamente porque a gente percebe que mercado é muito difícil, comércio é muito difícil, né? Concurso não é fácil, né? Pra você passar aí, você vai, assim, se você for um cara muito que estudou bem, que tem uma boa capacidade intelectual, ou seja, você entende bem texto, resolve bem questões, já estudou bastante, não tem dificuldades nenhuma, nervosismo ou coisas do tipo emocionais, você vai estudando bem, escolhendo um concurso ali no seu nível de conhecimento específico, né? Porque tem um conhecimento específico que você tem que ter, né? Alguma formação. Aí você consegue passar em 1 ano, 6 meses estudando. Você consegue sim, né? Estudando bem, né? Todos os dias, 3, 4 horas. Então estou trazendo algumas dicas aqui para vocês perceberem o que eu penso sobre isso. Agora, se você for aquele cara que não tem dificuldade em alguma disciplina, português, por exemplo, como eu tive, tenho ainda bastante, aí o que você tem que fazer? Você tem que estudar por mais tempo, até você aprender, porque você não tem solução, você vai ter que estudar por mais tempo. E aí não importa o tempo, se é 1 ano, 2, 3 anos, você vai estudar até você conseguir absorver o conteúdo e começar a fazer provas, testes, simulados, e aí você vai começar a ter mais possibilidade de passar em um concurso que você escolher. Mas vai depender disso, de você se dedicar realmente, tá certo? Isso você precisa ter claro na mente. Então muita gente faz faculdade, eu mesmo fiz faculdade, eu achava assim, eu já fiz faculdade, agora é mais fácil passar. Pessoal, às vezes esse microfone aqui fica parecendo que eu tô fazendo assim, ó. Eu percebi que eu assisti alguns vídeos meus e não é o microfone, eu não tô cansando, sabe? É o microfone que dá esse efeito. Porque eu tenho outro microfone aqui que danificou. Um microfone muito bom. Vou pegar aqui pra você ver. Aqui, ó. Meu microfone é esse, ó. Ó o bichão. Bonitão. Mas o bicho deu defeito. Eu tô aqui com um microfonezinho mirradinho, pequenininho. Mas eu tô satisfeito. Porque eu tô fazendo os vídeos não para ganhar dinheiro aqui no YouTube. Claro que se o dinheiro vier é bom, mas é porque eu também treino, eu também ainda quero algumas vagas em concursos, aí eu ainda treino, isso aqui é treinamento. Então assim, eu fiz faculdade, pós-graduação até, e achava que era suficiente para passar no concurso. Não é suficiente, viu? Se você fez faculdade, tá achando que é suficiente para você passar em concurso, que você já se tornou um grande especialista em alguma coisa, em concurso não, porque concurso é um universo de uma gama de conhecimento muito diferente. Além de cobrar exaustivamente um estudo muito aprofundado, que a universidade não cobra nenhuma delas. Eu fiz em uma pública, e em uma pública tem professores exigentes, tem professores mais tranquilos, mas de qualquer maneira tem uma facilidade para você passar. No concurso não, você não tem professor, você não tem ninguém, se vire, tá aqui o que você tem que estudar, e te dá ali 2, 3, 4, 5, 10 livros, 20, 30, 50, às vezes 5, 6, 7, 8 matérias, e você se vire, e dá um prazo de 3 meses. Se você não passar, não passou, não tem choro nem vela. Então assim, ninguém está preparado para passar em concurso, a não ser aquele que já fez 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e já treinou durante anos, estuda todos os dias, pratica todos os dias. Aí esse começa a ficar calejado para passar no concurso. Mas só porque você fez faculdade, no universo dos concursos, você não tem a menor chance, pode acreditar.
Tem que estudar especificamente para concurso. Agora, pessoal, faz o seguinte, entra aí nos comentários e diz para mim o que é que você pensa sobre tudo isso que eu acabei de falar. Muitas vezes vocês assistem o vídeo e não deixam um comentário. Isso não ajuda o canal, não ajuda a você mesmo, porque você não interage, não cria conexão com ninguém, e isso fica assim muito vazio. Então, deixa um comentário. Nos últimos vídeos o pessoal comentou. Eu vi que o pessoal que fez Puff Baiano comenta bastante. Faz um comentário aí, diz o que você achou disso, e na hora que eu tiver tempo eu entro lá e dou uma resposta também para vocês. E é isso aí, tá bom? Vamos lá, vamos responder uma questão aqui. Vamos, né? Primeira questão, ó, foi assim, ó, sobre, ele diz o seguinte: assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito do termo destacado em o Paulo Freire que, apesar de não ser referência intelectual majoritariamente presente entre as indicações de cursos nas universidades brasileiras, tem seus livros espalhados pelo mundo. Ele quer saber o que aqui, ó? Ele assinale a alternativa quanto ao que se afirma em relação ao termo destacado. Qual era o termo destacado? O pronome relativo que. O que esse que representa aqui, ó? O Paulo Freire que, o Paulo Freire o qual, né? Então dá para substituir o nome que, o pronome relativo que, pelo qual, né? O Paulo Freire o qual, apesar de não ser referência intelectual. Então isso aqui, ó, substitui o nome Paulo Freire. Por quê? Porque ele é um pronome relativo que retoma o Paulo Freire que, o Paulo Freire o qual, o Paulo Freire o qual, refere-se a Paulo Freire, né? Então, se você procurar aqui, ó, vai ter questões, essas questões aqui, e a única realmente que faz isso, ó, substitui o termo anterior, que é o Paulo Freire, né, como sujeito do verbo ter, porque se você olhar aqui, ó, o Paulo Freire que tem seus livros espalhados pelo mundo, né? Então é sujeito do verbo ter. Quem é que tem seus livros espalhados pelo mundo? Quem é que tem seus livros espalhados pelo mundo? O Paulo Freire. Então substitui o termo, então o que, ó, ele substitui o termo Paulo Freire. Então aqui, ó, se você ver aqui, tem duas vírgulas, uma intercalação. Vai passando um carro aqui, peraí. Então aqui, pessoal, tava passando um carro aqui altão. Então aqui, ó, substitui o termo anterior, o que substitui o termo anterior, substitui o Paulo Freire para não repetir, né? E funciona como sujeito do verbo ter em tem seus livros publicados pelo mundo. Olha o verbo ter aqui, ó. Quem é que tem seus livros publicados pelo mundo? Paulo Freire. Resposta, letra E. Agora, se você olhar aqui, ó, substitui o termo anterior e pode ser substituído pelo pronome cujo. Não pode, porque o pronome cujo, ele se refere à posse. Então, o Paulo Freire, cujo, que tem sentido de posse, não poderia substituir. Então, mas ele te traz essa substituição aqui, te fazendo duvidar, né? Fazendo duvidar, te fazendo acreditar que poderia ser assim. Mas se você estivesse esperto e analisasse o restante da frase e a intercalação, ó, porque essa intercalação confunde, mas aqui já esclarece, na letra E, ficaria mais fácil de você responder. Não vou dizer que na hora lá respondendo, você teria essa frieza que eu tive aqui a perceber tudo isso, né? Porque uma coisa é correção de prova, depois de pronta com o gabarito na mão. Outra coisa é no dia da prova, que tudo é novo, tudo é um mistério. Não fica aí se iludindo não, tá? É difícil mesmo. E você tem que ter sangue frio na hora para analisar esses pormenores e ir pegando dicas daqui e de acolá, e daí você ir construindo conhecimento. Então não introduz uma oração de valor substantivo, relaciona duas orações completas em sentido de verbo de modo direto, também não era. Funciona como indicador de concessão. Aonde é que tem concessão aqui? Não tem concessão. Então, ó, só podia ser
A alternativa é mesmo o gabarito que a banca te deu está certo. O pessoal tava me falando assim, professor, corrige aí pra gente poder fazer recurso. Pessoal, eu não faço recurso. E aí eu também não corrijo as provas para que os alunos façam recurso. Por quê? Não corrijo as provas para o aluno. Eu corrijo as provas para que você treine, se aperfeiçoe. Eu não faço a prova para recurso. Por quê? Porque acontece o seguinte, precisa ter um tempo muito hábil, uma dedicação muito exclusiva para você tanto analisar, para criar buscar ali as que você acha que está errada, para fazer um recurso, que a banca dificilmente vacila nisso, quanto você precisa ter tempo para fazer isso, uma justificativa. E eu não trabalho com recurso, então eu não faço recurso para nenhuma matéria, entendeu? Por isso que eu não faço assim correndo, até porque não dá. Como eu falei ontem num vídeo, uma prova dessa para corrigir toda, você vai depender de muito mais de 4 horas, entendeu? Você vê que os vídeos aqui, eles saem, a gente responde 4, 5 questões e já dá 40 minutos. Por quê? Porque a gente está dando aula aqui. A intenção é dar aula, é verificar, é observar os pormenores, que uma questão só que você consegue resolver, você já vai estar aperfeiçoado para matar várias questões que vão vir lá no futuro. Vamos aqui a mais uma questão. De acordo com o texto, para a autora é correto afirmar que... Agora aqui eu preciso ler o texto, né? Porque tem algumas afirmativas, essas aqui são afirmativas, todas essas, e eu preciso identificar o que a autora está dizendo que é correto. Ó, para a autora é correto afirmar que... Aí eu tenho que ler o texto. Vamos ler o texto, né? Vamos ler o texto aqui rápido para a gente ver. Por exemplo, diz assim o texto, ó. O reencontro com Paulo Freire. Uma professora, assim como tantas outras, que em seu processo de formação inicial na universidade, conheceu um Paulo Freire pouco valorizado enquanto referência no campo de produção acadêmica brasileira, mesmo nas licenciaturas e nos cursos de pós-graduação em educação. Está dizendo assim, ó, uma professora, assim como tantas outras, conheceu um Paulo Freire muito pouco valorizado enquanto referência no campo de produção acadêmica. Paulo Freire, ele é desconhecido, inclusive mesmo nos cursos de pós-graduação em educação. E aí, baseia-se em fragmentos da trajetória de uma educadora que conheceu Paulo Freire na educação de jovens e adultos. Ela conheceu Paulo Freire onde? Na educação de jovens e adultos, durante a execução de projetos de pesquisa e extensão envolvendo jovens grafiteiros de Salvador. E aí não se trata de um texto bibliográfico, mas talvez seja uma tentativa de aproximação com um exercício de metacognição, de consciência de si própria, do seu processo de aprender por tantas vezes feito e refeito por Paulo Freire em suas escritas e vivências. Então você teria que realmente fazer essa leitura do texto, tentando entender o texto. Está falando aqui que na academia, dentro da universidade, é isso que você tem que fazer. O que esse texto está falando? Esse texto está dizendo que, mesmo dentro das universidades, Paulo Freire não é tão valorizado. E que a professora da qual se fala, a educadora, ele está dizendo o seguinte, ó, que ela mesma conheceu Paulo Freire muito mais na educação de jovens e adultos e durante a execução de um projeto de pesquisa e extensão envolvendo jovens grafiteiros de Salvador. E aí diz o seguinte, ó, o encontro com Paulo Freire se deu na rua, nos bairros periféricos de Salvador, dentro dos movimentos sociais e entre jovens e adultos predominantemente negros que teimam em construir alternativas cotidianas de sobrevivência, enfrentamento e superação das situações de opressão, negação e subjugação. Foi entre representantes legítimos dos esfarrapados do mundo, é uma frase de Paulo Freire, e dos condenados da terra, que emergiu o Paulo Freire pulsante
pulsante. O Paulo Freire, que apesar de não ser referência intelectual, majoritariamente presente entre as indicações dos cursos das universidades brasileiras, até mesmo nos cursos dedicados à formação de professores e professoras no Brasil e no mundo, tem seu livro espalhados pelo mundo. Li o texto. Paulo Freire, pelo que se vê, é mais conhecido aonde? Dentro de comunidades pobres ou de projetos entre jovens negros e negras, do que dentro das universidades brasileiras pelos próprios professores que são formados lá. É isso que o texto está dizendo. Um texto muito legal, né? Patrícia Carlos Alves Pena. O título do livro, de onde se extraiu o texto, é A Descolonização do Pensamento, Reencontro com Paulo Freire, revista de Extensão Trilha, Salvador, 2021, o texto, né? Aí vamos para o texto. Então, de acordo com o texto, para a autora, é correto afirmar que seu conhecimento sobre Paulo Freire se deu a partir da imersão na produção freiriana apresentada nas instâncias acadêmicas. Claro que não. A vivência com a obra freiriana se deu na prática cotidiana enquanto educadora, a partir do enfrentamento e da superação das situações de opressão, negação e subjugação. Não, ela não foi enquanto educadora, não foi aqui, ó. O encontro com Paulo Freire se deu na rua, nos bairros periféricos, dentro de movimentos sociais, entre jovens e adultos, predominantemente negros e negras, que teimam em construir a narrativa. Não foi enquanto educadora, né? Então, portanto, aqui essa é muito... Tem algumas frases, como opressão, negação, subjugação, que a gente encontra lá no final do texto. A gente encontra aqui no texto, ó, negação, subjugação e tal, mas não é. Foi mais aqui, ó, na sua vivência com a obra freiriana se deu também na prática cotidiana entre jovens entre jovens, adultos e adultas, predominantemente negros e negras. Então a resposta realmente é a letra C. Não podia ser essa aqui, porque não foi na prática dela, a educadora, e sim a sua vivência com a obra freiriana se deu na prática cotidiana com jovens e adultos. Aqui o encontro com o Paulo Freire se deu na rua, nos bairros periféricos, dentro dos movimentos sociais, né? Se deu mais aqui. Então, a D diz o seguinte: a sua vivência com a obra freiriana se deu na prática cotidiana a partir da imersão na produção do pensador apresentado em universidades estrangeiras. Não, também não, né? E seu conhecimento de Paulo Freire se deu pelas frequentes indicações de cursos brasileiros. Também não, você vê que os cursos quase não falam dele, né? Então é isso que você tem que interpretar o texto aqui. Você vê que está aqui relacionado, ó, você encontra aqui, a sua vivência com a obra freiriana se deu também na prática cotidiana entre jovens e adultos, predominantemente negros e negras. Ó, jovens e adultos, predominantemente negros e negras. Está até no texto a referência aqui, ó. Predominante vivência, aí, essa resposta aqui. Agora, o que a banca deu? Deixa eu olhar aqui o que a banca deu. Se a banca deu letra C, eu nem olhei. Então, pessoal, a banca deu letra C também. Então, minha resposta aqui, ó, corretíssima. Pessoal, já quase 30 minutos de aula. Eu vou fazer só aqui mais uma questão, vou deixar as outras para depois. Não temos pressa de fazer porque a gente está aprendendo, dando uma aula, verificando como é que faz a prova, como é que a gente se vira com a prova. A nossa intenção não é exaurir a prova de uma vez, não. A gente vai fazendo aos poucos e a gente vai aprendendo. Você vai verificando seus erros. Você não vai fazer recurso por aqui, que a gente não tem essa intenção. A gente vai corrigindo para que a gente ganhe mais e mais conhecimento. Troque conhecimentos também. Deixe aí seus comentários no que você acha que está certo, o que você acha que está errado. Esse exercício de você comentar é extremamente importante, porque você tanto interage e você bota para fora aquilo que você já conhece, né? Agora vem outra questão aqui, ó. Analise o que se afirma a seguir e assinale a alternativa incorreta. Aqui é preciso atenção porque ele quer a errada, né?
a errada. Então, a palavra refeito é formada da derivação do prefixal. É, sim, porque refeito, né? Feito, aí botou o prefixo re, ficou refeito. É uma palavra formada de derivação prefixal. Aí nós temos aqui, ó, os elementos sublinhados em negros e negras podem ser classificados morfologicamente como vogal temática e serve para enquadrar as palavras nas classes dos nomes. Classe dos nomes não, né? Eles servem para enquadrar as palavras na classe dos gêneros. Portanto, se queria incorreta, é letra B, né? Letra B. Aí temos aqui, a palavra pulsante é formada por derivação sufixal. Sufixal, né, que vem depois. Pulsante, pulsa e ante, né? Pulsa e ante. Então é realmente, tá certo. Por tantas vezes feito e refeito por Paulo Freire em suas escritas e vivência, o termo em destaque tem como referente Paulo Freire. Suas quem? Suas de quem? De Paulo Freire, né? Ó, por tantas e tantas vezes feito por Paulo Freire em nas de Paulo Freire, escritas e vivências. Estava certo também. O morfema sublinhado em pulsante é um morfema lexical. Aqui também não estaria errado. E aí nós temos aqui resposta como letra B. Pessoal, vamos corrigir o resto. Eu dei uma analisada, você vê, pode olhar aqui que eu já analisei o resto também, inclusive com vocês. E depois a gente volta corrigindo mais uma parte da prova de português da banca AOCP, tá? Da prova de 2024 do Instituto Federal Baiano. Não esquece de deixar seu like, deixei meu zap aqui embaixo para se você quiser pedir uma apostila. A gente tem de português, temos de matemática, temos de... E na hora que a gente manda várias juntas para você, te ajuda aí. Temos de informática, e aí você pode pedir, tá? Depois a gente vai ter outras apostilas também aí que vai te ajudar bastante. Muito obrigado por você estar aqui, um abraço, até a próxima. Professor Nando Oliveira aqui.